Olá, galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para corrigir a nossa lista 5 de atividades. Aqui nós estamos na parte 2 das atividades, certo? A parte 1 das nossas atividades, eu vou estar enviando um vídeo para vocês, que já foi gravado no ano passado, mas que corresponde às mesmas atividades. Então, eu vou estar enviando para vocês. E a parte 2 nós estamos gravando aqui agora. Vamos lá? Olha só, nós temos aqui um mapa mostrando para nós o movimento das placas tectônicas. Cada setinha dessa aqui, ó, vai indicar o sentido de movimento das placas, tá? O limite das placas são essas linhas pretas e o sentido das setas é o sentido em que essas placas se movimentam. E onde nós temos os conezinhos aqui, ó, onde nós temos atividades vulcânicas, ok? Então, vamos aqui. Observe a imagem, leia o texto e responda. Então, a gente já observou a imagem, não é? Está falando sobre o movimento das placas tectônicas, atividades vulcânicas, o sentido das placas. De acordo com a teoria das placas tectônicas, a crosta terrestre está dividida em placas de espessura média de 150 quilômetros, que flutuam sob o substrato pastoso, a astenosfera, tá? Então, as placas tectônicas, eu sempre gosto de falar para os meninos do sexto ano, quando a gente fala sobre esse tema, que é como se fosse brigadeiro fervendo, né? O brigadeiro, quando ele está na panela e ele está fervendo, ele não fica fervendo para baixo, assim, aquelas bolhas fervendo constantemente. Então, esse substrato pastoso, né, o magma que está debaixo, né, dos nossos pés ali, ele está em constante fervura, essa panela fervendo constantemente. E ela tem os seus movimentos convectivos, ela está em movimento. E esse movimento cíclico ali, constante, é o que movimenta as placas, tá? É a teoria da deriva, teoria das placas tectônicas, que é o movimento cíclico do magma, que faz com que essas placas estejam flutuando, elas estejam se movimentando. E esses movimentos a gente vai ver que são de diferentes formas. Mas vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo para a gente aqui na atividade. Qual a relação existente entre a teoria da deriva dos continentes e a teoria das placas tectônicas? Eu achei muito interessante essa explicação aqui que eu encontrei, bem simples e muito objetiva. A teoria da deriva dos continentes, deixa eu pegar um negocinho aqui para a gente seguir. A teoria da deriva dos continentes se trata da teoria dos continentes que conhecemos hoje, já foram apenas em algum momento. Então, a gente sabe que na teoria da deriva dos continentes, do movimento deles, nós tivemos um continente só, todo formado, todos os territórios do globo estavam todos num só bloco, formando um só bloco, tá? Só que eles foram se dividindo ao longo de milhares de anos, o que explica como a América do Sul é capaz de se encaixar no continente africano, né? Se a gente olhar ali, ó, não encaixa. Se fosse fazer um quebra-cabeça, né, vai encaixar essa pecinha, encaixa ali. Cada peça vai se encontrando. Então, a deriva dos continentes vem dessa teoria. Esse afastamento dos continentes, ou seja, a deriva, ocorreu devido ao movimento das placas tectônicas. Então, qual a relação da deriva dos continentes com as placas tectônicas? As placas tectônicas vêm explicar a deriva dos continentes. Ela nos vem explicar como que aconteceu esse movimento, como que aconteceu esse afastamento desses continentes que antes eram todos juntinhos ali, a Pangeia, tá? A força dessas placas fizeram com que os continentes fossem se partindo em Gondoleia e Laurásia, e depois chegaram aos continentes que temos hoje. Então, essas forças divergentes, convergentes, de afastamento, de atrito, fizeram com que os continentes se afastassem. Nós temos mesmo a dorsal meso-oceânica, que é uma grande fratura que nós temos no subsolo oceânico, no Oceano Atlântico, que, vamos dizer assim, justifica o afastamento do continente americano dos demais continentes, tá?
Resumindo aqui a nossa história. Em 1913, Alfred Wegener apresentou a teoria da deriva continental, que afirma que, há milhões de anos, a massa da Terra formava um único supercontinente, chamado de Pangeia. Essa teoria foi confirmada por sua sucessora, chamada teoria das placas tectônicas. Então, aqui ele quer saber qual é a relação entre elas. A relação é justamente essa confirmação que a teoria das placas tectônicas traz para a teoria da deriva dos continentes. Tranquilo? Beleza. Vamos que vamos. Ai, eu adoro esse esqueminha aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui melhor. Deixa eu me esconder aqui. Olha só. Quais são os 3 tipos de limites entre as placas tectônicas? Quais são os limites? Onde elas se encontram? Quais são as formas, né, que essas placas se encontram? Ou, às vezes, não se encontram? As placas tectônicas apresentam na sua superfície as zonas de contato, formando 3 tipos de limites. Transformantes ou conservativos são os que acontecem quando as placas deslizam ao longo das falhas e se atritam com suas vizinhas. Elas ficam deslizando aqui, ó, certo? Fazendo esse atrito constante aqui, tá? São transformantes ou conservativas. Divergente ou construtivas são as que acontecem quando 2 placas se afastam uma da outra. Olha só, né? Elas estão divergentes ou são construtivas. É quando elas se afastam. Aí aqui nós temos a saída, né, do magma aqui, ó. Muitas vezes acontece erupções vulcânicas aqui nesse processo aqui, tá? E aqui embaixo nós temos convergentes ou destrutivas. São os que acontecem quando 2 placas se movem uma em direção à outra. Acontece muito a formação das cordilheiras também. Quando elas se chocam, é como se a Terra ela fosse se enrugando, e é responsável pela formação das cordilheiras, tá? Então, nesse processo aqui, a gente percebe que, ó, que uma placa acaba sendo submergida, acaba sendo engolida pela outra aqui. E a outra acaba subindo, tá? São os tipos de limite das placas tectônicas, ou seja, como que elas se encontram ou desencontram. Atividade 2. A figura ao lado representa o ciclo das rochas. Aqui a gente vai estar falando, então, sobre o ciclo das rochas, que envolve os processos de formação de 3 tipos de rochas existentes no planeta Terra, as quais, juntamente com os solos, modelam o relevo terrestre. As rochas também são responsáveis pela modelação, pela transformação do relevo, né, das paisagens. Explique o ciclo das rochas, definindo os 3 tipos de rochas existentes e cite um exemplo de cada rocha. Uma pergunta aqui é bem grande. Vamos lá. Tipos de rocha existente. Nós temos a rocha sedimentar, metamórfica e ígnea, ou magmática, tá? Então, esses são os 3 tipos de rocha que nós temos. Aqui tem um exemplozinho. Nós vamos falar mais um pouco aqui sobre cada uma, né? A rocha magmática, ou vulcânica, tá? Ela acontece da solidificação desse magma. Pode acontecer na superfície, tá? Que é a vulcânica, ou no interior, que é a plutônica. Magma solidifica a superfície, cristais pouco desenvolvidos, textura agranular, por exemplo, o basalto. Então, aqui o magma, ele se solidifica na superfície e torna uma rocha. Mas esse magma também pode acontecer um processo de solidificação no interior. Nós chamamos de rocha plutônica. Os cristais são bem desenvolvidos, tá? Aqui, esses cristais, eles não são tão desenvolvidos porque esse resfriamento ele acontece muito rápido, é um processo muito rápido, tá? E aqui não, esse processo já é mais lento um pouco. Textura granular, como, por exemplo, o granito, tá? Olha só aqui o granito, ok? E aqui nós temos o exemplo do basalto. A gente vê ela mais detalhada, não é? E aqui ela já é mais
Bzinha. Vamos para outro tipo de rocha. Rocha sedimentar. Como que acontece o processo de sedimentação? Acontece a chuva, os ventos e outros agentes desgastam as rochas. Vai desgastando essa rocha. E esse sedimento aqui, que foi desgastado, vai sendo carregado. Pode ser carregado pela chuva ou pelo vento, que se depositam em mares e depressões de terrenos. Então, esse sedimento pode se depositar aqui no fundo do oceano ou em algumas áreas de depressão, tá? Tudo isso, galera, leva milhares de anos, tá? Não acontece do dia para a noite, não. O terceiro passo desse processo aqui, o peso das camadas de cima vai compressando, comprimindo esses sedimentos. E essa compressão vai formando, então, as rochas sedimentares, que é formada a partir do processo erosivo que aconteceu aqui, ó, nessa rocha. É uma transformação de uma rocha em outra. Básica metamórfica, né? Vamos para a metamórfica? As rochas metamórficas são aquelas que sofrem a ação da pressão e temperatura. Elas acontecem no interior aqui. Olha que coisa mais linda aqui. Tá? É um rearranjo de seus componentes, determinando uma orientação. Por isso, metamórficas, porque é uma reorganização dos seus componentes. Ela se transforma em outra, a partir da pressão que acontece ali no interior. De origem sedimentar, a rocha metamórfica pode ser de origem sedimentar ou ígnea, tá? Apresentando uma xistosidade ou foliação das camadas. A rocha metamórfica de origem sedimentar, ela pode ser foliada, como se fossem umas folhinhas. Sabe a massa folheada, né? São aquelas folhinhas. De origem ígnea, apresenta alinhamento dos minerais, tá? E de origem metamórfica, parametamórfica, a rocha apresenta-se friável. Ok? Vamos para a próxima? 3. Os movimentos do planeta Terra são explicados pela força de atração que o Sol exerce sobre os astros, que orbitam à sua volta. 2 desses movimentos, combinados com a inclinação do eixo da Terra, exercem cotidianamente influência sobre a vida do planeta Terra. Com base nessa afirmação, descreva os 2 movimentos executados pela Terra em relação ao Sol, que exercem influência direta sobre a vida na Terra. E explique uma dessas influências. Então, o que eu preciso aqui? Eu vou descrever esses movimentos. Quais são esses 2 movimentos? Qual a influência que ele exerce sobre a vida na Terra? Tá? E eu vou explicar como que essa influência acontece, ocorre. Que eu trouxe a imagem para vocês, só para a gente frisar aqui, né? Esses 2 movimentos. Aqui, inclusive, a gente está vendo o solstício e os equinócios, mas também mostra para a gente o movimento de rotação e translação. Movimento de rotação, movimento que a Terra exerce sobre o seu próprio eixo, que dura aproximadamente 24 horas, que faz distinção entre os dias e as noites. O movimento de translação, mais em cima, que é o movimento que a Terra executa em torno do Sol, que leva aproximadamente 365 dias e faz distinção entre as estações do ano. Tá bom? Mas vamos lá, tem mais coisa para a gente falar sobre tudo isso. Rotação é o movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo. Translação é o movimento que ela realiza em torno do Sol. O movimento de rotação, ele resulta na sucessão de dias e noites, no sistema de circulação atmosférica também, tá? E na circulação oceânica, o movimento dos oceanos na formação das massas de ar. O movimento de translação resulta no ciclo anual ou na sucessão das estações, na variação da duração dos dias e das noites, certo? No momento em que nós estamos mais próximos ou mais afastados do Sol, que é a relação dos solstícios e do equinócio. Ok? A variação de temperaturas também, que no movimento que a gente vai girando em torno do Sol, há momentos em que a Terra se aproxima ou se afasta mais do Sol.
Isso faz com que também haja essa variação de temperatura, de acordo com a latitude do lugar, tá? O que é a latitude? É a posição que nós estamos naquelas linhas perpendiculares, certo? Em que nós recebemos mais ou menos radiação solar, tá bom? Na ocorrência das estações do ano, bem definidas em algumas regiões como as subtropicais da Terra. Ok, galera? Vamos que vamos, tá terminando. É pouca coisa. Olha que bonitinho. O deslocamento da Terra no espaço se dá em harmonia com o sistema solar. Nesse processo dinâmico, são de grande importância os movimentos de rotação em torno do próprio eixo e os de translação ao redor do Sol. Explica a causa e duas consequências dos movimentos de rotação e de translação da Terra. Então, a 3 acaba respondendo a 4, né? Mas vamos lá. Rotação é um movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, faz distinção entre os dias e as noites, tá? Ela também nos mostra, né, faz essa relação do movimento aparente do Sol, né? A gente diz que é movimento aparente do Sol porque o Sol está quietinho, mas a gente tem a sensação que o Sol está se movimentando, né? Nasce no leste, se põe no oeste, mas na verdade ele está lá quietinho, quem está mexendo é a Terra. Movimento aparente também das estrelas, porque de vez em quando o Cruzeiro do Sul está para cá, aí daqui a alguns dias eu olho, ele já está para outro lado. Quem movimentou? A Terra. Variação da obliquidade dos raios solares. Então, varia também a posição das radiações solares. Se vocês lembram da primeira imagem que eu mostrei para vocês, o movimento da Terra, há momentos que ela está mais inclinada, está mais retinha, isso vai variar a radiação solar. E a translação? A translação do planeta é um movimento que o planeta realiza em torno do Sol. As estações do ano são bem definidas, né? Ela faz essa distinção das estações do ano e a duração desigual entre os dias e das noites, em relação à posição em que a Terra vai ter em relação ao Sol a partir desse movimento, às vezes próximo, às vezes próximo, né? E às vezes mais afastado do Sol. Certo, galera? É tudo muito tranquilo, tá? Dúvidas, eu estou à disposição, podem me procurar. Não esquece de deixar o nome de vocês no comentário dos vídeos para eu estar avaliando a frequência de vocês. Ok? Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau.